Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Círculo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva, canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Áries. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês. Vamos lá. A foice. O caixão. Então aqui a gente já pode dizer que você está passando por um momento de transmutação, de renovação de energia. O que isso quer dizer? Que muita coisa está sendo cortada de dentro e fora de você, as coisas estão mudando. Você pode estar sentindo muitas energias de movimentações e às vezes você não consegue nem dizer exatamente o que mudou, mas você sente que mudou, seja isso em relações, seja isso dentro de você. E aí eu sinto que isso tá te trazendo, de certa forma, uma sensação mais de independência. Eu sinto que essas pequenas mudanças estão te empoderando, de você começar a entender que as mudanças, elas não são algo negativo. Eu tô vendo que você tá olhando para a morte, para a finalização de ciclo de um outro jeito. Eu sinto que por um tempo você teve medo e aí as primeiras coisas que você sentia era um pouco de ansiedade quando você achava que as coisas podiam mudar e sentia que, pô, às vezes quando você tá assim, por exemplo, num relacionamento, e aí você olhava para aquela pessoa e pensava, pô, pode ser que um dia isso acabe. E aí isso te dava uma sensação de muito medo, de muita ansiedade. Só que agora você entende que isso quer dizer que se algo está indo embora, quer dizer que tem alguma coisa nova chegando. Então, que por mais que aquele processo seja árduo, você sabe que vai valer a pena. Então, aqui eu sinto você muito mais corajoso e muito mais independente, pensando o seguinte: independente de quem vá, eu estou comigo e eu vou conseguir lidar com as coisas que acontecerem na minha vida. E eu vou fazer com que tudo que venha na minha direção seja algo positivo, algo que eu possa usar na minha vida de uma forma que seja que ela seja mais próspera, mais abundante, mais leve, que eu consiga ver mais cor. Porque eu também sinto que você está passando por um momento de equilibrar as coisas na sua vida. Então pode ser que você tenha começado, por exemplo, a arrumar mais a sua casa, no sentido assim, sabe aquelas gavetas que a gente quase nunca arruma? Então, eu sinto que você começou a arrumar esse tipo de coisa, a querer trazer o equilíbrio para tudo, porque antes eu sentia que, por exemplo, se visualmente as coisas pareciam estáveis, organizadas, justas, para você estava ótimo. Só que agora você quer ter certeza que todos os detalhes, eles estão de acordo. Então, sinto que você também está se tornando uma pessoa muito mais detalhista, porque você entendeu que nos detalhes, às vezes, que está a vida ou as coisas importantes. Porque a gente sabe, por exemplo, que para construir um relacionamento são os detalhes que estão ali, né? A rotina, é a constância. Isso também vai pro trabalho, porque às vezes quando você quer fazer um trabalho e você faz de qualquer jeito, as pessoas vão notar, mas quando você é detalhista, quando você se importa, quando você bota a sua alma naquilo, as pessoas notam que aquilo é importante, que você fez com todo o seu ser. Então isso tem um valor completamente diferente. Então eu também estou entendendo que você está vendo os valores das coisas de um outro modo. Eu sinto que também você está tendo uma visão mais espiritual das coisas. Pode ser que até aqui você tenha visto as coisas de uma forma mais material, só que através de todas essas transformações, de transmutações que aconteceram na sua vida, você começou a enxergar além. As rodas. Eu sinto agora que você também consegue trazer, por exemplo, mais gentileza nos seus atos. De às vezes, por exemplo, a gente às vezes é muito ríspido, muito grosso ou até seco nas nossas palavras, no nosso dizer. E eu sinto que você começou a mudar isso com as pessoas à sua volta, porque você entende que, por exemplo, um bom dia sem olhar nos olhos e sem um sorriso, um bom dia seco que não agrega na vida de ninguém. Mas quando você fala um bom dia, desejando de fato que aquela pessoa tenha um bom dia, isso pode sim trazer uma alegria para aquela pessoa. Então eu sinto que é esse tipo de movimento que você está fazendo na sua vida. Você está se tornando um mestre dentro da sua própria caminhada, porque eu sinto que você está no papel de aluno e de professor, que enquanto você está aprendendo, você também está ensinando as pessoas e a si mesmo, porque às vezes você descobre coisas que você nem sabia que
tava dentro de você essa sabedoria. E aí, às vezes, ao dizer para alguém, você descobre. E isso faz com que você e aquela pessoa tenham um crescimento mútuo. Então, isso começa a florescer dentro da sua vida e te traz mais força para viver, mais força para continuar esse movimento de transmutação e transformação. Ai, ai, ai. Ai, vou aceitar só que virou. A cobra. A cobra tá aparecendo em quase todas as leituras essa semana. Mais uma, por favor. Obrigado. Saiu o sol. E a estrela. E eu sinto que esses pequenos atos de generosidade, esse olhar para as coisas mais minuciosas, está fazendo com que você esteja cada vez mais esperançoso. Pode ser que você tenha passado por um momento de muita dificuldade, que você tivesse até perdido um pouco da sua fé na vida. Só que a partir do momento que houve essas transformações, eu também sinto que de alguma forma veio uma confirmação para você. Uma confirmação de que tem alguma coisa além dessa vida. E isso fez com que você parasse de questionar e de duvidar. Porque você começou a entender que é difícil mesmo esse relacionamento com o invisível. E de que às vezes a gente não vai sentir, não vai ver. E vai ser tudo simbólico e que às vezes você vai sentir até que tá doido, mas faz tanto sentido e encaixa tanto com a sua vida que você não vai ter dúvida alguma de que aquilo foi enviado pela espiritualidade. Então, eu sinto que você também está se permitindo trocar de pele muito mais fácil. Eu acho que você adotou a postura de o seguinte: agora, se tiver que mudar, eu mudo. Eu não vou mais ficar tentando ficar rígido em certos padrões, ou de dizer que eu sou de X jeito ou Y jeito, porque isso apenas faz com que eu me limite. Eu sinto que aqui você passou por um momento de muita limitação, principalmente no quesito mental. E aí, a partir do momento em que você entendeu que o que estava te limitando era você começou a transformar a sua vida, você começou a ir em busca mais dos movimentos, e esse movimento também tem muito a ver com que você se permitir ser mais flexível, com você mudar de ideia e permitir com que os outros digam a sua verdade, porque aqui eu sinto que com essa foice e com a cobra, pode ser que muitas vezes as pessoas queriam dizer as verdades dela, mas que você às vezes não achava importante, ou que você não dava tanta bola assim, e aí você na verdade agora entendeu que eu posso aprender com aquela pessoa. Pode ser que eu não concorde com a maior parte das coisas que ela diga, mas ainda assim eu posso tirar alguma coisa do meio das coisas que ela diz que pode ser útil para minha vida. Então também sinto essa postura de aprendiz mais com a vida, de assim, vou me permitir mais mudar de pele. Eu vou parar de ficar me segurando tanto aos apegos e ao que eu acredito que eu sou, porque senão eu tô apenas limitando a minha essência, a minha consciência. Eu sinto que você está num momento de muita expansão consciencial, porque você passou por um momento de muita transformação e você ainda tá passando, já que veio a foice com o caixão. E você tá entendendo que se eu quero expandir a minha consciência, não tem por que eu me apegar a nada, não tem por que eu tentar me enquadrar em certas coisas, e me botar numa caixinha, porque isso apenas vai atrapalhar o meu processo. E aqui você tá em busca da verdade, então você tá cansado disso. Vamos ver com o tarô. Mais uma, por gentileza. Obrigada. Vamos lá. Rei de ouros. Pagem de paus. A lua. Cavaleiro de ouros. Então aqui, essa mudança, ela é uma mudança lenta, que você já vem ocorrendo há um bom tempo. E você sente que cada vez mais você se conecta com a sua sombra, com o seu inconsciente. Cada vez mais você sente que a sua intuição tá aguçada. E eu sinto que
esse entrar nas sombras tem sido algo que te traz força, porque pode ser que você tenha negado muito tempo esse lado, e a partir do momento em que você entendeu que as suas sombras, elas podem ser uma aliada, principalmente no jeito de impor limite às pessoas, como também de trazer a sua criatividade. Eu sinto que você tem uma conexão muito forte com cobras, com essa coisa da transmutação com a lua, pode ser com a deusa Hecate também, muita encruzilhada. Eu sinto a energia da energia Hecate aqui como uma energia também de encruzilhada, porque essa coisa de estar sempre disposta a enfrentar desafios e a se botar em situações para escolher o seu livre-arbítrio, para você decidir qual caminho você vai ir. Eu sinto que você está com um poder muito grande, tanto de atração das coisas, quanto de manifestação no sentido de construir. Você não apenas está manifestando, você também está construindo ao mesmo tempo. Pode ser que você também se sinta muito criativo durante a noite, que você sinta que quando você estuda durante a noite ou a madrugada, você sente que isso absorve melhor dentro de você, que você tem um maior empenho. É um bom momento de você usar o arquétipo da cobra, tá? No seu fundo de celular, para você estar sempre lembrando de estar nesse movimento de transmutação de energia. E a cobra também é um sinal de muita sabedoria. A solidão. A peregrinação. Ui. O prodígio. E a desorientação. Antigamente, quando você ficava sozinho, você se sentia muito perdido, você achava que você não ia ter força para sair daquele momento, só que você começou a encontrar força nesses momentos de solidão, nesses momentos em que você entra dentro de você e que você se conecta com a sua sombra, porque você entendeu que, por mais que as pessoas às vezes digam que essas características não são positivas, você sabe muito bem que para você é. Então, sabe, tanto faz se aquelas pessoas acham que esse meu lado não é bom. Eu gosto dele, eu vou nutrir ele, eu vou trazer ele pra minha vida, porque ele me faz ficar com uma sensação de independência, de que eu posso lidar com as coisas. E eu não tenho mais medo de ficar sozinho. Se as pessoas tiverem que ir embora, que elas vão, porque eu vou conseguir lidar, eu vou conseguir atrair outras pessoas. Porque sempre foi assim. Eu sinto que essa coisa também de ter muito cortes e muita renovação na sua vida, pode ser que as pessoas que passam na sua vida, elas nunca ficam por muito tempo. Porque você estava sendo ensinado primeiro que você deveria sempre desapegar das coisas, que as coisas, elas, assim como elas começam, elas terminam. E também tem uma coisa de você se sentir mais independente, porque pode ser que você tenha se apegado muito a algumas pessoas, fazendo com que às vezes você se limitasse. E aqui a vida quer que você entenda que a solidão não é algo negativo. Então ela quer que você vá por esses caminhos, muitas vezes que você se perguntou por quê, por que você está nessa posição, por que você se sentia tão sozinho, só que agora, depois de tanto tempo nessa caminhada, você entendeu que isso é bom para você, e que você se sente bem sozinho, e que antes era apenas um modo de você tentar suprir um emocional que estava defasado, e agora que você entendeu que na verdade você não é daquele jeito, que era apenas uma falta, e que você consegue lidar com essa falta você mesmo, agora as pessoas também não conseguem te passar a perna tão fácil, porque antes, com o seu emocional muito instável, isso fazia com que as pessoas às vezes se aproveitassem de você nesses momentos de desorientação. Então aqui eu também sinto que, como você está nesse momento há muito tempo de buscar estar mais sozinho e de ser seu próprio mestre, você consegue orientar também as pessoas que estão passando por esse momento, que você sente que está passando por principalmente nos momentos de dificuldade, de a noite escura da alma, sabe? Aquele momento de a pessoa fica muito dentro das paranoias e dos medos e das provações que ela precisa passar. Fica tudo tão à flor da pele, intenso, que agora você conseguiu achar um jeito de ajudar as pessoas durante esse processo. De fazer com que elas se empoderem também, porque você aprendeu que esse caminho ele não precisa ser só sofrimento, ele pode ser um caminho que te faz se sentir mais forte.
Dá mais uma, por favor. Mais uma. Obrigada. O acaso. A perplexidade. Aqui eu sinto que esse com o acaso e com a perplexidade, a vida vai te levar por caminhos que vai fazer com que você ache muito curioso, no sentido de você vai olhar e vai pensar, como que eu cheguei aqui? E isso não vai ser algo negativo, eu sinto que vai ser algo positivo para você. Por exemplo, aqui a gente está falando, né, sobre muito você ter um processo de ficar muitas vezes sozinho. Então pode ser que você nem esteja procurando, por exemplo, novas pessoas para sua vida, novos amigos, mas eu sinto que a vida vai te levar para esse caminho, vai te levar para um local onde, por mais que você não esteja esperando ou desejando, isso vai chegar, isso vai ser bom. Isso vai fazer com que você muitas vezes entre numa postura de analisar o que você já viveu e o que você está vivendo, e ver que essas pessoas, essa oportunidade que vai chegar, vai fazer com que você entenda que tem muita coisa ainda a ser vivida, e pode ser que, de certa forma, em algum aspecto específico, você não tivesse trazendo tanto essa flexibilidade que você gostaria. E aí essa coisa que o universo vai trazer, esse acaso, vai fazer com que você veja que você ainda estava apegado a algo. E aí você vai conseguir se soltar, se libertar. Mas eu também sinto uma postura de uma pessoa muito curiosa, muito questionadora. E esse acaso que vai chegar na sua vida, ele vai te deixar eufórico, no sentido que vai ser algo positivo, mas ao mesmo tempo vai deixar você muito questionador. Pode ser que você comece a buscar cada vez mais estudos por conta disso, porque você vai ficar numa posição de eu preciso aprender mais. Parece que o que eu sei até agora é tão pouco perto do que eu posso aprender. Certo? Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva, canalizada, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês hoje. Os livros. A âncora. A raposa. Os caminhos. Aqui parece que você tá precisando se aterrar mais, você tá tendo muitas energias mentais que estão te aprisionando, que estão te trazendo ansiedade. E aqui a espiritualidade está falando que agora é o momento de você focar mais nos seus estudos, porque você sente às vezes que tem algo oculto de você e isso te traz uma certa ansiedade, faz com que você estagne, faz com que você não queira se movimentar, quando a espiritualidade está falando agora é o momento de você agir, o momento de você fertilizar, de você alimentar tudo que você deseja que cresça, porque aqui você está com uma energia abundante, só que às vezes está sendo limitado pelo seu mental, e principalmente também porque às vezes você está se sobrecarregando demais, fazendo com que você tenha um excesso de cansaço e faça com que você queira às vezes parar as coisas que você está fazendo. Só que aqui a espiritualidade está falando, cuidado para nesses momentos que você quiser fazer demais, para que você não ouça a sua mente falar, você na verdade não esteja se auto-sabotando, porque nesses momentos em que você se sobrecarrega, faz com que você queira descansar, faz com que você ache que você não vai aguentar, só que aqui você vai sim aguentar, você está passando por um momento de transição, porque tá vindo coisas boas ao seu encontro, mas para chegar às coisas boas precisa passar por esse momento de perda de perdão, porque pro novo entrar
o velho tem que ir embora. Então é isso que está acontecendo. Aqui está havendo uma reestruturação da sua vida. Você pode estar perdendo coisas, perdendo pessoas, perdendo trabalho, porque aqui é o momento de tirar as coisas que estão te atrasando, as coisas que não te servem mais para esse novo momento. Só que esse momento em que você começa a perder as coisas e que você sente que está tudo meio caótico, você acaba achando que tem um inimigo oculto, que tem alguma coisa acontecendo que você não sabe. Só que aqui não é nada disso. É apenas a espiritualidade tirando o que não te serve mais. Então, acalma um pouco esse coração, tá? Os pássaros e a criança. Aqui a espiritualidade está falando o seguinte, que se você está passando por um momento que você sente que as coisas estão pesadas, é claro que você gostaria que as coisas fossem mais leves, mas tenha paciência com você mesmo de entender que alguns processos, por exemplo, se você perdeu alguma pessoa querida, é um momento que é doloroso, ele é pesado e não tem como você acelerar isso, ainda mais porque o luto ele é muito específico para cada pessoa. Então não tente acelerar as coisas, não tente achar que isso está te atrasando. Se permita sentir o momento e de também tentar entender qual a sabedoria que você está agregando dentro de você, passando por esse momento de dificuldade. O que isso te faz pensar? Como que você pode trazer os ensinamentos que você está tendo através dessa dor para a sua vida de uma forma positiva e de uma forma que isso pode ser mais leve lá na frente, não agora, porque agora você precisa se permitir sentir, porque como veio a energia da criança e da raposa, veio me falando o seguinte, que lá na frente você vai ficar muito mais sagaz para lidar com esse tipo de energia. Isso não quer dizer que de forma alguma, por exemplo, se a gente estiver falando de um luto, que isso vai começar a ser fácil. Não vai, porque independente do como é que eu posso falar isso? Mas, por exemplo, vamos supor que você perdeu uma pessoa agora. Se você perder outra pessoa lá na frente, vai continuar sendo difícil, mas você vai lidar de formas diferentes. Mas o processo ele vai ser dolorido e penoso de qualquer forma. Então, se permita também sentar, chorar, sofrer, porque se você ficar sempre tentando ser leve e não se permitir ter esses momentos, vai fazer apenas com que você reprima esses sentimentos e eles apareçam de alguma forma como sombras, fazendo com que você tome muitas decisões erradas na sua vida só porque você está reprimindo algo que você precisa sentir. Aqui eu sinto muito que tem uma energia assim, de você precisar, primeiro, se permitir sentir e segundo, entender que você também precisa fazer movimentos. Então, tá tendo aqui muito uma energia de você focar mais nos seus estudos, de você buscar mais conhecimentos, porque isso faz com que você queira crescer, isso faz com que você tenha, de certa forma, uma maior paciência consigo no seu processo, porque você está gastando energias em coisas que são favoráveis para você. Então, no final do dia, quando você vai deitar a cabeça no travesseiro, você se sente bem consigo mesmo. Você sente que aquele dia valeu a pena, por mais que ele tenha sido dificultoso, você sabe que foi algo que agregou na sua vida no final das contas. Aqui também tem uma parcela pequena, mas tem uma pessoa que ela pode estar sim atrasando a sua vida, que ela está ocultando algo de você para que você tome decisões erradas. Principalmente aqui a energia de um homem. Essa pessoa, ela não quer que você tome novas decisões, ela não quer que você vá para o novo, porque isso faz com que ela não consiga te controlar. Então, aqui ela está ocultando alguma coisa de você e fazendo com que você fique, às vezes, rodando, meio que correndo atrás do próprio rabo. Às vezes, ela te dá como é que eu posso falar? Algumas informações. Na teoria, você acha que ela está tentando te ajudar, mas, na verdade, ela está fazendo com que apenas você fique correndo no mesmo lugar, tá? Dois de paus. O bobo. Página de copas. Então tá vendo aí uma oportunidade para fazer você sentir que a vida nova tá chegando. Mas antes de tudo, antes desse novo chegar, aqui a espiritualidade está falando que você precisa se planejar. Parece que tem alguma coisa que você já está pensando em fazer, que vem na sua cabeça e você sempre fala, deixa pra lá.
ah, não é nada disso. E é exatamente isso aí que a espiritualidade está falando. É isso que você tem que botar no papel. Isso que você tem que botar nesse novo ciclo. Só que antes de botar ele em prática, primeiro se planeje. Primeiro tenha uma ideia de como você vai estruturar isso para que você se jogue, mas se jogue de uma forma consistente. Porque se você apenas começar a fazer, eu sinto que você vai começar e depois achar que não era isso que eu queria, só porque você não estruturou bem. 3 de paus. Esse 3 de pau junto com o Pagem, eu sinto que assim, você precisa focar mais no que você deseja, mas trazer a sua emoção enquanto você faz essas coisas. Porque toda vez que você se conecta com a sua emoção enquanto você está fazendo, isso faz com que você... como é que eu posso falar isso? Mas que você esteja ali presente de fato. Porque eu sinto que você é muito conectado às suas emoções. E quando você faz as coisas por fazer, sem estar emocionalmente presente, isso faz com que muitas vezes as coisas não façam sentido, por mais que aquilo seja algo que você gostaria de fazer, por exemplo. Então você precisa botar sua emoção naquilo, dedicar todo o seu coração, a sua alma, porque isso faz com que você se sinta mais inspirado. Faz com que você, mesmo que você esteja, por exemplo, trabalhando, seja dentro de si ou num trabalho mesmo, ou algo, por exemplo, dentro de casa que você queira melhorar, sempre que você está fazendo dessa forma mais inspirada, botando a sua emoção, você pode ficar muito tempo fazendo aquilo que você não vai se cansar. Vai ser algo que vai te trazer vontade de viver. Pode ser pequenos detalhes, mas isso te inspira, isso te renova. E é isso que a espiritualidade quer que você faça. Que você esteja mais presente nas suas ações. Porque isso faz com que você viva a vida de uma forma mais intensa e sentindo elas, ao invés de apenas se permitir sentir nos momentos de sofrimento, nos momentos de peso. Porque eu sinto que tem muito isso, que às vezes você não se permite sentir os momentos de leveza com total presença. E isso pode ser porque, por exemplo, você não sentiu isso em outros momentos. Então você pode achar que não merece, que não sabe fazer isso. Mas na verdade é apenas uma autossabotagem porque você está com medo do desconhecido. Medo de fato, se sentir viva. Porque aqui, ó, fundo de deck 8 de paus. Teve alguma decepção muito grande. E não quer dizer porque você deixou algo, alguém ou alguém foi embora que você não possa sentir vivo novamente, tá? Oferenda. O impedimento. O que a gente tá falando? O argonauta. O patrimônio. E a iniciação. Aqui pode ser que para algumas pessoas esteja havendo uma gravidez, tá? Uma criança, então caso você não queira, se proteja. E outra coisa, parece que tem, para aquela parcela de pessoas que eu falei lá no início, que pode ter sim alguém que está travando seus caminhos, que está tentando ocultar algo para você. Aqui tá dizendo o seguinte, que por mais que essa pessoa tente, que por mais que até ela acenda velas, ela não vai te impedir
de você chegar onde você deseja. Porque aqui eu sinto que tem uma espiritualidade muito forte ao seu lado. Então, tá vendo que tem um crocodilo aqui embaixo? Olha só, não tem como ele ser afetado. Primeiro porque ele tá com uma lança aqui, ó. E tá com um outro cajado aqui que mostra essa proteção. Então não tem como, as pessoas podem ficar apenas espreitando, pode até achar que vai conseguir te afetar de alguma forma, vai ficar demandando inveja, mas no final você vai chegar onde você merece. Mais uma, por favor. Esse patrimônio. Entendi. Parece que essa oportunidade que vai chegar para te ajudar a você reestruturar o seu emocional, e aí a gente pode estar falando aqui, por exemplo, de uma gravidez, vai fazer com que você se sinta mais estável, que você se sinta mais dono de si, porque parece que você estava passando por um processo com que o seu emocional estava ficando muito instável e isso estava fazendo com que às vezes você perdesse um pouco da confiança que você tinha em você mesmo, porque às vezes você simplesmente estava bem e aí no minuto seguinte achava que não estava, e aí quando essas emoções vinham de uma forma muito intensa, você começava a duvidar das coisas. Só que aqui a espiritualidade está falando que a partir do momento que você começar a se renovar, a renovar esse seu emocional, você vai se sentir mais seguro de fazer essas decisões. E aí esse ciclo de instabilidade muito grande, ele vai se encerrar. Parece que aqui tem um grande ensinamento que está sendo trazido a você. Principalmente também sobre paciência, porque essa é a carta da iniciação, que fala sobre gravidez, também me lembra a espera do gestar, o saber nutrir e saber que tudo tem o seu tempo. Ó, fundo de deck aqui tem uma tecelã, não sei se vai dar pra ver, mas tem uma moça amamentando. Ó. Então, se você não quer ter filho, se proteja, tá? E eu sinto que a gente tá falando aqui dessa renovação emocional, ela também tem muito a ver com você buscar mais o autoconhecimento, com você entrar mais nas suas emoções. Pode ser que você esteja passando por um momento de sonhar, por exemplo, com muitas águas, de você estar no mar, de você estar em rios, principalmente se você tiver que mergulhar neles ou que eles estejam, de certa forma, subindo. Tem muita uma coisa aqui com o seu emocional, de você precisar lidar com as suas águas, de você precisar entrar fundo, mergulhar dentro do seu mar, do seu inconsciente, porque tem muita coisa para vir à luz da consciência que vai fazer com que você crie uma expansão de consciência, te fazendo finalizar esse ciclo de uma forma muito mais segura, que vai te trazer uma sensação de experiência e sabedoria, de assim, pô, pode vir o que for, que agora eu sei que eu vou conseguir lidar, não sei como, mas eu vou achar um jeito, ao invés de ficar paralisado apenas achando que não vai conseguir. Eu sinto que você vai tomar mais as rédeas da vida e dos problemas que acontecerem na sua vida, ao invés de ficar esperando que às vezes as oportunidades ou as soluções caiam do céu. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística do Circo. Meu nome é Milene e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês nesse momento. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui. E também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Os caminhos. As rosas. E a serpente.
Aqui eu sinto que você tá num caminho de buscar quem você verdadeiramente é. Parece que tem algumas coisas confusas sobre quem você acha que é e sobre quem você verdadeiramente é. Aqui eu sinto uma pessoa que ela tem muita força, muita sabedoria, mas às vezes ela acha que ela não tem isso, então ela fica um pouco confusa diante das escolhas da vida. Então a espiritualidade está trazendo essa energia de empoderamento, de você estar sempre fazendo escolhas. Eu sinto que você está passando por um momento de muitos testes. Você está sempre tendo que escolher ir para algum lado. Aqui a espiritualidade quer que você use seu livre-arbítrio, quer que você entenda que você é responsável por si, você tem sabedoria para chegar onde você deseja e você não tem que ficar esperando alguém te dizer. E eu sinto que esse alguém, na sua ocasião, não é nenhuma pessoa física. Às vezes pode até ser, por exemplo, através de conselhos, mas eu sinto que é muito mais uma questão de, tipo, ficar perguntando pro mundo para onde que você tem que ir, ao invés de você pegar e descobrir trilhando o seu próprio caminho. Eu sinto que tem uma coisa aqui de uma insegurança muito grande, quando na verdade você é uma pessoa que é muito intuitiva, você é uma pessoa que tem muita conexão com o mundo espiritual. E aí parece que por você ter essa conexão mais forte com o mundo espiritual, faz com que às vezes você se sinta um pouco dependente. Então pode ser que você esteja sentindo os seus guias um pouco mais afastados de você, que você esteja recebendo menos respostas do que um dia você já recebeu. E é por conta disso, porque você tá... acaba que você não está escolhendo para onde deve ir o seu livre-arbítrio, você está sempre esperando que alguém te diga. Então tá rolando aqui uma dependência. E a espiritualidade quer que você entenda que você é independente, que você precisa buscar isso. E que você não é uma pessoa, como é que eu posso falar? Porque aqui eu sinto uma pessoa que às vezes ela sente que não consegue se defender, mas aqui eu sinto que você consegue sim. Você só não gostaria de machucar as outras pessoas, mas isso não quer dizer que você não consiga. E às vezes é necessário, às vezes, ser um pouco mais rígido com as pessoas para que não atinjam você. Então aqui também tem uma questão de você ter que se priorizar mais. Vem uma energia muito forte feminina aqui. Pode ser que você tenha maior conexão com as suas entidades femininas e que você esteja trabalhando mais também o seu lado feminino. O que isso quer dizer? Que você às vezes entra tanto nessa energia feminina de querer dar ao outro e querer receber, que você fica um pouco sem ação, que às vezes as coisas ficam muito no campo das ideias. O jardim. A estrela. Então parece que esse momento em que você está muito conectado com as suas emoções e com os seus sonhos, acaba que ele te limita, porque às vezes as coisas estão acontecendo de uma forma positiva, elas estão se direcionando para onde você deseja ir, mas como elas não estão idênticas ao que você gostaria, a sua expectativa, você acha que as coisas não estão boas. Então, às vezes, também você acaba achando que você está trilhando caminhos errados, quando na verdade você está indo pelo caminho certo, você está tendo boas escolhas. Só que aqui falta um pouco de confiança, de entender que existe todo um processo das coisas e por mais que quando você chegue lá onde você almeja, as coisas não vão ser exatamente do jeito que você gostaria. E então, tem um pouco que sair desse cabeção aí, porque tem muita energia mental que está atrapalhando a sua ação aqui no mundo. E também tem uma questão aqui de uns traumas do passado, porque eu sinto que com essa estrela e esse jardim, às vezes vem uma energia de perturbações do passado que um dia aconteceram e que às vezes você pode estar projetando elas na sua vida atual quando elas não existem. Os lírios. Aqui, se você está em busca de um momento de mais tranquilidade na sua vida, ele está vindo. Mas para o momento de tranquilidade vir, tem que vir um momento primeiro de caos. Só que aqui, repito, você vai ser testado pela espiritualidade diversas vezes. Eles querem que você pratique mais a sua autonomia, a sua independência. Faça escolhas e saiba... Como é que eu posso falar? Se responsabilizar pelas suas escolhas.
Isso não quer dizer que são escolhas ruins, isso quer dizer que independente da escolha que você faça, vai ter uma reação. E você não pode se culpar ou parar o seu movimento por conta disso. Porque aqui não é o erro que vai... Como é que eu posso falar? Mas eu sinto que é uma energia mais ou menos assim. Eles estão pedindo para que, por mais que às vezes você ache que você errou em algum caminho seu, e você acha que não é esse caminho que vai te levar onde você quer, tá tudo bem você desviar e ir por outro caminho, porque não tem nenhum problema você errar e voltar e escolher novamente. O problema aqui é você ficar parado, que aí vai ficar te dando sempre a sensação de que você poderia estar em algum lugar, e como não tem essa movimentação, você sabe que não vai mudar. Pode até ser que você fique pedindo a espiritualidade, mas aqui tem que ter a sua parte no mundo. Temperança, energia de Sagitário, energia de vocês. Aqui tá tendo muito apego às decepções, ao sofrimento. Caiu a energia de Leão agora. Aqui tá tendo uma coisa assim. Primeiro que você tem que equilibrar os seus dois lados, porque eu sinto que você é uma pessoa aqui muito espiritualizada. E aí o que acontece? Às vezes quando você fica muito do lado de lá, muito no lado mais espiritual da coisa, você não consegue fazer as coisas no mundo material, você não consegue botar as coisas em práticas. Você até recebe as intuições, os insights, mas você não põe eles em prática. E aí, quando você está muito no material, você não consegue enxergar, às vezes, os pequenos sinais que a vida te dá. Então, aqui está precisando haver um equilíbrio entre seus dois lados. Porque você está muito 8 ou 80. Eu sinto que com essa carta da temperança, você está muito na ação, e aí você se sobrecarrega, e isso faz com que você fique minado, cansado, e faz você estagnar. E aí, quando você estagna, você fica pensando o quanto você gostaria de produzir, o quanto de caminho ainda tem a percorrer, e você está parado, e aí você se culpa. Tem um ciclo aqui de frustração muito grande, porque em um momento você está agindo demais, no outro você está pensando e parado demais. Então aqui não tem jeito, você vai ter que reestruturar aí a sua rotina, porque desse jeito que você está levando, está apenas fazendo com que você se canse e que você fique num ciclo vicioso de sofrimento, fazendo com que você não acredite que você vai conseguir ir até lá, onde você deseja. Só que esse ciclo de sofrimento, de certa forma, ele é alimentado por você, porque por mais que você não queira estar ali, é o jeito que você aprendeu a viver de certa forma, e aí isso faz com que às vezes você não enxergue o que você está fazendo. Então aqui é parar e refletir, quais são as coisas que estão me fazendo me sobrecarregar, quais são os momentos, como que eu posso botar pequenas rotinas no meu dia em que me dê mais uma energia, que me dê uma vontade de viver, porque se for o dia só sobre trabalho e responsabilidade, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir incompleto, vai estar sempre faltando algo. Então aqui você também tem que alimentar a sua alma. Claro que o desejo que você quer construir no mundo, ele é algo que iria te satisfazer emocionalmente, e enquanto você faz, é um alimento para você e para a sua alma. Mas precisa ver... como é que eu posso falar? Precisa ver outros lugares para isso te alimentar também, porque senão pode ser que você comece a botar muito peso em certas ações que você precisa fazer, e aí isso faça com que você procrastine mais. Aqui é uma busca por um momento de estabilidade, principalmente no seu emocional, que não está funcionando. Em alguns momentos eu sinto que você consegue se equilibrar, mas em outros você vai muito pro fundo do poço. E eu sinto que é a sua mente que faz isso. Tem alguma sequência de pensamentos que faz com que você tenha gatilhos aí e você fique muito para baixo, que você drene a sua energia só com seus pensamentos. A domesticidade. Com essa domesticidade, eu sinto que é o seguinte: você vai precisar se guiar para sair sempre desses momentos em que você estiver muito para baixo. Porque nesses momentos em que você fica muito deprimido, você vê a vida de uma ótica
de muita dor e de muito sofrimento. E aí isso faz com que você às vezes se afunde mais. Então pode ser que nos momentos em que você fique nessa energia, tenha uma maior demora para você sair dela. E aí por isso que quando você entra na energia de fazer, você se sobrecarrega, porque você sente que você ficou tempo demais no fundo do poço. E aí a espiritualidade está falando que não tem jeito, você vai ter que criar uma maior consciência e se guiar nesses momentos em que você estiver para baixo, para você sair disso. Você consegue sair disso apenas com a força dos seus pensamentos. E aqui, claro, a gente não está falando sobre nenhuma questão patológica, como por exemplo a depressão, tá, gente? Caso você esteja passando por um momento de dificuldade desse, seria bom você procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica. Bom, mas aqui eu sinto que é o seguinte, essa domesticidade me falando que você vai ter que ser a pessoa que se guia. Porque às vezes eu sinto que você está esperando que alguém te guie, principalmente a espiritualidade. Mas a espiritualidade quer que você tome as rédeas da sua vida. Regeneração. Porque aqui eu sinto que com essa regeneração e o 4 de ouros é o seguinte, você estabelecendo uma base sólida e estável que você consegue entender quem você é, como que você pode lidar com você. Também tem uma coisa assim de você, às vezes, ficar um pouco confuso de quem você é e aí você não sabe muito como lidar. E aí tá pedindo assim, olha, é momento de, primeiro, você desapegar de coisas do passado, desapegar de formas que você pensa, que você estrutura a sua vida, porque elas estão te deixando cada vez mais nessa rotina. E precisa haver uma regeneração dentro de você. E o que isso quer dizer? Que parece que você vai precisar... como é que eu posso dizer? Mas... buscar formas de olhar para dentro de si e ver quem você verdadeiramente é com os olhos das outras pessoas. Pode ser que te ajude. Por quê? Eu sinto que você não tem uma autoestima muito boa. E aí isso faz com que você fique apegado a, por exemplo, às vezes precisar de uma pessoa para te levantar, uma pessoa para te guiar. Mas você não precisa disso. Aqui você está com dificuldade de ser independente. De pensar por si só, de agir por si só, de escolher as coisas. E aí, nesses momentos em que você às vezes não consegue enxergar a beleza dentro de si, é bom você ficar perto de pessoas que consigam enxergar essa beleza dentro de você. Porque é muito mais fácil olhar para as suas coisas positivas quando também tem uma outra pessoa te olhando e te ajudando a enxergar isso. E outra coisa, sempre que você estiver perto de alguém e você vê uma beleza muito grande na personalidade daquela pessoa, reflita, porque normalmente isso está dentro de você também. O triunfo, que é a energia de câncer. A avareza. Mais uma. Recapacitação. Algo eu sinto que, por exemplo, se você for uma pessoa autônoma, você está precisando aqui buscar novas formas de melhorar o seu empreendimento, porque às vezes parece que você fica um pouco frustrado com o jeito que você anda lidando. E aí te falta às vezes um pouco também de vontade, por exemplo, já tá tudo tão monótono que você quer movimento. Eu sinto que você é uma pessoa que tá um pouco cansada desses ciclos repetitivos. Então aqui a vida pede o quê? Para que você se movimente, tente inovar, tanto dentro de si quanto as coisas que você faz, principalmente no quesito aqui material. Principalmente se você for uma pessoa que seja autônoma, tá? Porque parece que no momento em que você começar a
se reinventar, buscar outras maneiras de fazer o seu negócio crescer, isso vai fazendo com que você tenha cada vez mais força de vontade para se movimentar, para agir. E aí isso vai te dar a energia que precisava para que você comece a fazer e não parar. Porque ao mesmo tempo eu sinto que esse novo jeito de lidar com o seu trabalho vai fazer com que você tenha também uma certa paciência, porque como você vai estar aprendendo coisas novas, você vai estar tirando um pouco essa energia que estava em excesso, fazendo com que você se preocupasse demais e que você estivesse usando essa energia para algo negativo, e aí você vai começar a usar essa energia para algo positivo. Então aqui você vai entender melhor o tempo das coisas, porque você não vai estar com energia suficiente para se culpar, para se preocupar, porque você precisa descansar, você vai estar focado sempre na melhora aqui. E aí vai sair um pouco desse olhar, sempre de algo que falta, sempre dessa dor, porque você vai estar motivado com as coisas que vão estar acontecendo, os movimentos que vão estar acontecendo dentro da sua vida, que vão estar entrando nela. Aqui eu também sinto o seguinte, que você está segurando alguma coisa que precisa ruir. Ou seja, vamos supor aqui que seja um trabalho, tá? Não, a gente já falou muito sobre trabalho. Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que seja no quesito agora amoroso. Você tá sempre tentando sustentar esse relacionamento que você sabe que só te traz decepção. Então, você tá sempre dando muito de si e não tá recebendo isso. Então, tá tendo aqui uma falta. E essa falta te traz muitos gatilhos e faz com que você também traga essa energia de falta para outros campos da sua vida. Então, por você estar muito apegado a alguma situação que não funciona mais, uma situação que te traz escassez emocional, isso faz com que você traga esse modo de olhar para outras áreas da sua vida. Isso te traz uma frustração muito grande, te traz uma sensação às vezes de imponência, de não estar conseguindo lidar com as coisas quando na verdade é apenas em uma área que isso está acontecendo. E aí você está trazendo toda essa decepção pro jeito de viver, pro jeito de olhar para as coisas. E aí, em vez de te dar vontade de mudar, te desanima. Então tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de pensamento. E o que seja aqui, o que você estiver segurando, seja um relacionamento, um trabalho, um modo de ver o mundo, aqui precisa soltar esse apego. Não tem pra onde correr, porque olha só, no fundo de deck a gente tem a torre. Também tem uma coisa aqui, que é você não tá no momento de acumular, você tá no momento de trocar. Então, pode ser que, por exemplo, você esteja passando por um momento de querer aumentar o seu financeiro e guardar para conseguir, por exemplo, um imóvel, para lá na frente investir no imóvel, mas você não está conseguindo guardar esse dinheiro. E aqui a espiritualidade fala, olha, nesse momento você não vai conseguir guardar, então use esse recurso para algo que vai te fazer aumentar a sua renda e algo que seja gratificante para você. Não jogue o dinheiro como é que eu posso falar? Em coisas fúteis ou que não vão te trazer retorno. Aqui é para você entender que o dinheiro é uma energia de troca, que ele precisa sempre estar se movimentando. E aqui também vejo uma coisa, parece que tem alguém que precisa fazer uma oferenda na encruzilhada, tá? Se você pediu para alguma pombogira ou para algum Exu alguma coisa e disse que ia dar uma oferenda para eles, aqui eles estão cobrando, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Tá lá,